sessão ordinária da Câmara Municipal da União da Vitória, Estado do Paraná, relativa ao primeiro período do terceiro ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos edis presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marco Antônio Caos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir,
Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o opressado tão somente à pobreza. Comunicações da Presidência, informando que o balancete referente ao mês de março de 2007 encontra-se à disposição dos senhores vereadores no setor financeiro desta Casa de Leis. Correspondências recebidas do vereador Sérgio Andrekovski, solicitando a dispensa da sessão ordinária do dia 23 de abril de 2007 por motivo de viagem a Curitiba, para tratar sobre assuntos referentes ao município de União da Vitória. Ofícios do Executivo. Ofício 41/2007, convidando para participar da reunião, que terá por objetivo a discussão das metas da LDO pela administração municipal no dia 24/4, terça-feira, às 9 horas. Número 40/2007, convidando para participar no dia 25/4, quarta-feira, às 19 horas, do lançamento de projetos de educação de trânsito pela administração municipal. Matéria do Legislativo. Matéria enviada para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, enviada em 17/4/2007, o projeto de lei ordinária número 7/2007, disciplina o trânsito de bicicleta nas ruas do município de União da Vitória. Da Comissão de Finanças e Orçamento, enviado em 17/4, o projeto de lei ordinária número 7/2007, disciplina o trânsito de bicicleta nas ruas do município de União da Vitória. Indicações. Indicação número 65/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal, para que determine as secretarias pertinentes no sentido de proceder a melhorias no bairro São Bernardo, como iluminação pública, limpeza e consertos nas ruas. Muitos estão com depressão e a rua Clotário Portugal com parte de seu calçamento danificado. Sinalização de trânsito vertical e horizontal nas ruas, indicando as preferenciais, proporcionando assim uma pequena reestruturação naquele populoso bairro de nossa cidade, que amarga o estado precário em que se encontra a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Indicação número 66/2007, do vereador Cordovão Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine o departamento responsável pelo trânsito de nossa cidade proceder à colocação de redutores de velocidade na rua Professor Amazilha, entre as ruas Coronel João Galberto e Desembargador Costa Carvalho, no centro da cidade. Justificativa. Proprietários de estabelecimentos comerciais daquele trecho da já referida rua se propõem a comprar os redutores, pois acidentes com pedestres são constantes naquele local, devido à alta velocidade empregada pelos condutores de veículos e também pelo intenso movimento. Indicação número 67/2007, do vereador Cordovão Frederico de Melo Júnior, ao senhor Mário Lúcio Pereira Ferreira, presidente da AME, para que, através do departamento competente, determine atenção especial à população jovem do conjunto João Paulo II, instalando as tabelas e aros para a prática do basquetebol no ginásio de esportes Renato Arley Otto. O ginásio já está estruturado para receber a prática de outras modalidades, faltando apenas a modalidade de basquetebol e, conforme informações de desportistas da região, aquela comunidade possui dezenas de jovens pretendentes à prática do basquete. Já solicitamos estes equipamentos esportivos em data anterior, mas até a presente data não foram instalados. Indicação número 68/2007, do vereador Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente providenciar a roçada, patrulhamento e revestimento com pedra brita em todas as ruas internas do bairro Bom Jesus, nesta cidade, as quais, em estado deficitário, estão causando sofrimento à população residente e transeuntes, devido aos buracos e à falta de revestimento, além do que o mato cobre trecho de algumas vias públicas daquele populoso bairro. Indicação número 69/2007, do vereador Gilmar Jaranchuk, ao senhor prefeito municipal,
para que determine a secretaria pertinente proceder ao patrulhamento e revestimento com pedra brita na rua Manuel Santana de Moraes, em mediações do número 579, no bairro São Brás, onde o trânsito está deficitário. Justificativa. Argumentam os moradores do local que todas as ruas adjacentes receberam a atenção da Prefeitura e foram contempladas com patrulhamento e revestimento. E somente essa rua, estranhamente, não recebeu este benefício por parte do Executivo. Indicação número 70/2007, do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar urgentemente a colocação de redutores de velocidade na rua Abilon de Souza Naves, proximidades da residência número 600, local de várias reclamações de moradores. Devido à alta velocidade de alguns motoristas despreparados, empregam naquela via pública, além do risco de acidentes, alguns munícipes que possuem estabelecimentos comerciais reclamam do pó que levanta quando da passagem desses veículos. Indicação número 71/2007, do vereador Gilmar Jonanchuk ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente providenciar a limpeza da valeta localizada na rua Antônio Babi, ao lado do número 859, esquina com a rua Marechal Cândido Rondon, onde não está dando vazão suficiente, permanecendo águas estagnadas, acionando ainda os proprietários dos terrenos ali localizados, para que proceda a roçada de seus imóveis, evitando dessa maneira a proliferação de insetos e animais peçonhentos no local. Indicação número 72/2007, do vereador Jair Brunhago, a rua Clotário Portugal, por várias vezes está servindo de pista de corrida para alguns motoristas despreparados, que não entendem o risco que estão proporcionando para todos que por ali trafegam. Portanto, senhor prefeito, preocupados os moradores e também os comerciantes da região com possíveis acidentes que venham a ocorrer, solicito os mesmos a colocação de redutores de velocidade nas proximidades da mecânica Elite. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Marco Antônio Caos para que informe se algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito para a tribuna o vereador Fernando Bora. Concedemos a palavra ao vereador Fernando Bora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, um dos motivos pelo qual eu uso a tribuna desta casa no dia de hoje, nesta noite, é relativo à reunião que houve nesta casa na última sexta-feira, coordenada pelo deputado Pedro Ivo Wilke, com a presença e participação dos senhores vereadores e do público em geral, administração pública, representando aqui o prefeito de União da Vitória, naquela oportunidade, o secretário de Finanças, Dr. Fauzi Bacri. E nos parece, senhor presidente, que após termos colocado como sugestão um estudo que tinha sido feito no ano de 2002, uma proposição naquela oportunidade em função das necessidades que se apresentavam e motivo pelo qual este vereador, acompanhado do vereador Jair Brunhago, nos deslocamos até Curitiba, depois de pesquisa realizada, organizada pelo vereador Jair, do volume de veículos, ciclistas e pedestres, que naquela oportunidade já passavam de 10 mil por dia,
e uma solução que poderia, a nível de município, naquela oportunidade, que fique bem claro, senhor presidente, e que teria um custo reduzido de 2/3 no custo geral de uma ponte, como se fôssemos hoje construir uma ponte nova, como é a proposição do deputado Pedro Ivo, se esta rubrica for já uma verba carimbada, for determinada e que não possa ser feito de outra forma, tem que ficar claro, senhores vereadores, a imprensa principalmente. Eu conversava no dia de hoje com o nosso radialista da Rádio Educadora, Ayrton Maltauro, porque ficou patente naquela sexta-feira de que nós estávamos aqui trazendo uma sugestão para o impedimento de que fosse realizada a proposição do deputado Pedro Ivo, que dispor dos recursos a nível federal na ordem de 12 milhões e meio a 14 milhões de reais para a execução de uma ponte nova ao lado da ponte Machado da Costa. Fomos aqui citados naquela oportunidade por um ferroviário e por outras pessoas que aqui estavam presentes, de que nós estaríamos estragando o patrimônio cultural do município na descaracterização da ponte Machado. Com o progresso das máquinas, precisou-se retirar os arcos desta ponte, porque os trens não poderiam circular por baixo da ponte da forma como ela foi construída e inaugurada originalmente. Depois ela foi descaracterizada na administração do então prefeito Pedro Ivo Wilkio e hoje deputado estadual, que eu não deixo de parabenizá-lo pela sua atitude e pelo interesse de trazer os recursos para uma nova ponte para atender 8 populosos bairros no distrito de São Cristóvão. Mas nós não podemos deixar de apresentar uma sugestão que teria 2/3 a menor de custo dos investimentos, e a nossa proposta era de que estes recursos que fossem excedentes pudessem ser aplicados. Neste ponto, nós compartilhamos da ideia do presidente da Federação das Associações, de que onde o município de União da Vitória precisa de investimentos na área de saneamento básico, na execução de mais casas populares, e esta foi a nossa sugestão. Não que este vereador, ou quem quer que seja contra o investimento ou a execução de uma outra ponte, seja ela em qual lugar for, senhor presidente. Nós compartilhamos da ideia de que é necessário resolver o problema do distrito de São Cristóvão. Hoje eu acredito que passa de 15 mil veículos diariamente que precisam fazer no mínimo 5 quilômetros. Isto calculado, senhor presidente, quanto não representa em gastos aos empresários, aos proprietários e assim por diante. Com relação à cultura, ao patrimônio cultural, eu sou a favor da preservação do patrimônio, questionei a retirada dos trilhos, mas eu acho que esta ponte poderia ter ficado com os trilhos e resolvido o problema na época que o prefeito Pedro Ivo assoalhou essa ponte, dando assim condições para que houvesse o tráfego de veículos. Não seria necessário. Hoje, na cidade, na capital, no estado de São Paulo, os trilhos dos bondes que existiam há 100 anos atrás continuam lá até hoje. Então, este não é o motivo pelo qual nós poderemos ser criticados, senhor presidente. Eu quero dizer que aceito o que disse aqui aquele cidadão naquela noite, o ferroviário, de que nós estaríamos sendo um empecilho para a execução desta obra, descaracterizando a ponte. Isto não é verdade, senhor presidente. Nós queremos
que a ponte saia, independente de onde sair e independente dos recursos destinados. Mas somos favoráveis de que esses recursos sejam dinamizados. E se um administrador público, ou seja, que a verba é do governo federal, por que, uma vez que essa verba são recursos do próprio povo, dos impostos que os empresários pagam, e eu tenho certeza de que se fizesse hoje uma pesquisa em União da Vitória, na execução de uma nova ponte com investimentos de 14 milhões de reais, ou esta plataforma que está sendo proposta com viabilidade técnica, com custo de 4 milhões no máximo, 4 milhões e meio, e os outros recursos fossem investidos em casas populares, em saneamento básico, na área da educação, na área da saúde, eu tenho certeza de que isso hoje passaria de 80%. Talvez aqueles mais ligados ao patrimônio cultural possam até não concordar com isso. Eu acho que o patrimônio cultural não resolve o problema da saúde, da educação e da segurança. Nós precisamos ter visão, precisamos ter dinamismo e temos que saber como distribuir os recursos. Parabéns ao deputado Pedro Ivo se ele conseguir 15 milhões para uma nova ponte, mas parabéns ainda mais a ele se ele conseguir 5 milhões para fazer esta ponte que está sendo proposta e mais 10 milhões se esta verba não for carimbada para trazer casas populares, para melhorar as condições da saúde do município de União da Vitória, para trazer recursos para a nossa educação, para trazer recursos para a nossa segurança, que tanto nós precisamos. Então, isto é para que fique claro, senhor presidente. Naquela manhã de sexta-feira, a reunião foi conduzida pelo deputado e a reunião foi por determinação. As pessoas que fizeram as suas proposições não poderiam ter a réplica. Por isso, naquele momento, eu falei em questão de ordem. Na verdade, era uma explicação simplesmente porque às vezes as pessoas não têm conhecimento daquilo que se está propondo. Este anteprojeto é um projeto com viabilidade técnica. Eu e o vereador Jair fizemos 2 ou 3 viagens a Curitiba, trouxemos um técnico aqui que fez a avaliação da estrutura existente da Ponte Machado da Costa, constatou-se com isso de que realmente ela tem condições para ser executada desta forma. E um projeto que viria a valorizar esteticamente a ponte que lá hoje está descaracterizada. Se não tivesse, eu concordo com a Sandra Leão, que naquela manhã disse aqui que eu quero os trilhos da estrada de ferro de volta. Eu gostaria só de saber onde é que foram os trilhos. Para quem foi revertido isso? Se o município repassou a América Latina, se a ALL, se o município vendeu esse patrimônio que na verdade não era dele, porque a concessão desta ponte é da ALL. Então, senhor presidente, só para deixar registrado essa nossa posição. Eu quero também, senhor presidente, nesse momento, cumprimentar aqui o secretário da Agricultura, Júlio Adilson Pires, que vem desenvolvendo um trabalho dentro da Secretaria da Agricultura e que veio de encontro a uma lei que a um projeto de lei que foi aprovada nesta casa, inclusive com grande maioria dos vereadores presentes naquela oportunidade, que é a lei número 3.048/03, que determina a utilização dos produtos hortifrutigranjeiros produzidos através de técnicas agropecuárias ecológicas na merenda escolar, Projeto Sopão e centros de educação infantil no município de União da Vitória e nas nossas escolas. Eu vejo que a partir de agora isso vai se tornar realidade. Até porque esta cooperativa, que hoje é de utilidade pública, através também de uma lei de nossa autoria, a Cooperativa Agroecológica Vale do Iguaçu, que hoje já passa pela ação da Secretaria da Agricultura a fornecer os produtos agroecologicamente produzidos até aos nossos supermercados do município de União da Vitória e de Porto União. Isso vai fazer com que esta cooperativa
tenha a sua verdadeira valorização e incentivar os pequenos produtores que, com grande dificuldade, iniciaram essa luta na produção dos produtos ecologicamente produzidos. Nós sabemos da dificuldade que é não usar o agrotóxico, não usar o adubo, em muitos casos não usar nem sequer o calcário, que é recomendado a não utilização desse tipo de produtos para a produção desses alimentos. Mas temos certeza de que as nossas crianças, os pré-adolescentes, estarão nas escolas, no centro de educação infantil, absorvendo alimentos de primeiríssima qualidade e, mais ainda, produzidos dentro do nosso município pelos nossos produtores. Porque nesta lei determina que o município passe a adquirir única e exclusivamente desde que tenham os produtos desta cooperativa. Tivemos conhecimento, através do secretário, de que já houve a primeira licitação e de que o município já passa a adquirir alimentos desta cooperativa. Parabéns ao secretário pela ação efetiva que está tendo, principalmente no auxílio aos nossos pequenos produtores. Também pela sua ação numa parceria junto com a Secretaria de Obras, com máquinas, equipamentos, no que vem desenvolvendo no interior do município. No início da execução dos poços artesianos, e quero mais uma vez deixar aqui o registro ao secretário, aos senhores vereadores, da necessidade no atendimento aos poços semi-artesianos ou artesianos, principalmente, além daqueles do Rio Vermelho, que o secretário já está executou, no Distrito de São Domingos, no atendimento à escola municipal, à igreja e aos moradores daquela sede, que mesmo nestas épocas em que as águas estão sobrando em muitos lugares, lá não existe água. Não tem água na igreja, não tem água na escola, e aquela comunidade precisa, com certeza, a de todas com maior urgência. Também no Papuã, Rio do Meio, Colônia Britador, sabemos da dificuldade pela qualidade do solo, com relação à perfuração, precisa ser de máquinas especializadas, com custos que às vezes podem se tornar altos, mas temos certeza de que isto jamais será esquecido por essa administração e por esse secretário se estas obras vierem a ser executadas, porque trará um grande alívio na época da seca, na execução dessas obras que são necessárias e são urgentes. E, senhor presidente, mais um assunto que eu quero destacar. Na semana passada, nós entramos nesta casa com um projeto que é com relação à instituição do xadrez nas escolas. Hoje conversava com o senhor presidente, conversava com os membros da comissão, conversei durante a semana passada com a secretária de Educação, também com o presidente da AME, e senti um grande interesse por parte dessas duas entidades, ou seja, a Secretaria de Educação e a Autarquia Municipal de Esportes, para que se viabilize essa situação. Hoje, conversando com o assessor jurídico e também com o presidente dessa casa, que é também professor de Educação Física, nos foi colocado de que não se poderia, talvez, tornar, através de lei, esta questão da instituição do jogo de xadrez como uma grade escolar no currículo escolar dos municípios, nas nossas escolas, principalmente de 1ª a 4ª. Eu quero dizer, senhor presidente, que esta é uma área que é qualificada como uma área de esporte, embora intelectivo, e de que nós gostaríamos que isso fosse regulamentado de maneira tal de que, passando-se essa administração, ou mudando-se de secretário, esta modalidade que deverá, de acordo com aquilo que é a nossa intenção, e também do prefeito municipal de União da Vitória e da secretária municipal de Educação,
a instituição a partir do próximo ano, do ano que vem. Nós não gostaríamos de que isto fosse, ao longo do tempo, esquecido. Até porque existem estudos científicos de que a melhoria, principalmente as crianças, na pré-adolescência, com a prática deste esporte, que é um esporte intelectivo, e que vai servir muito também àqueles que são, talvez, deficientes físicos, que não podem praticar a atividade do futebol, do voleibol ou do basquete. Por ser uma grade que teria que fazer parte das escolas municipais e que está dentro da área de educação física, nós gostaríamos de que fosse, e pedimos ao jurídico desta casa, e gostaríamos do empenho dos senhores vereadores, no sentido de que se regulamentasse para que isto, após implantado, não fosse, ao longo dos anos, na mudança de funções de prefeitos, secretários, para que não fosse abandonado pelo bem das nossas crianças e para que no futuro possamos ter aí pessoas que tenham atividades mentais mais desenvolvidas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, passamos à ordem do dia da presente sessão. Solicito ao vereador Marco Antônio Caos, secretário dessa Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 15/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a fonte de recursos por superávit financeiro do exercício anterior. Com a palavra, coloco em discussão. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Pela urgência, senhor presidente, solicito a dispensa da redação final desse projeto. Coloco em discussão a proposta do vereador Jair Brunhago. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Mesmo está aprovado. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 15/2007. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em segunda e última discussão. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 16/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a fonte de recursos por excesso. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Da mesma forma, senhor presidente, pela iminência do tempo, solicito que seja feita a dispensa da redação final desse projeto. Coloco em discussão a proposta do vereador. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em última votação e discussão, o projeto de lei ordinária número 16/2007. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado em segunda e última discussão. Requerimentos. Número 116/2007, do vereador Gilmar Janitchuk, ao senhor Bashir Abbas, presidente da Comissão Municipal de Transportes Coletivo, no sentido de que informe a este vereador o que faz a linha do bairro São Brás deixou de fazer o itinerário antigo, que recolhia usuários nas proximidades do Colégio Túlio de França, passando pelo bairro São Joaquim. Gostaríamos de saber se foi solicitação da população, de algum órgão, ou se foi uma resolução da empresa o novo itinerário, que atualmente transita pela Ponte Machado da Costa, deixando uma grande região sem usufruir dessa linha de ônibus. A população tem nos cobrado a volta do ônibus pelo antigo itinerário. Alguns argumentam que o atual itinerário pela Ponte Machado da Costa encurta distâncias e proporciona economia de combustível à empresa. Entretanto, entendemos que a população de usuários que utilizavam o coletivo no itinerário antigo, Túlio de França, bairro São Joaquim, bairro São Brás, supre a demanda de combustível utilizado na referida rota. Cópia à empresa Nossa Senhora de Piedade para que se manifeste a respeito do assunto. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Marco Antônio Caos. Eu concordo com esse requerimento aqui, também
Tem uma solicitação, acho que até do vereador Jair Brunhago, o ano passado, 2 anos atrás, do vereador Gilberto Francisco Brites. Eu gostaria que, nesse requerimento, se nós tivéssemos todos os itinerários hoje, de novo, da empresa, que se ele pudesse passar, porque essa mudança aqui ele teria que fazer com autorização também da Comissão de Trânsito. Porque foi uma luta desse legislativo, que as pessoas que moravam no bairro São Joaquim, que passavam por baixo, até estudavam no Colégio São Cristóvão e ficaram sem, naquela época, sem o ônibus, sem esse itinerário. Então, eu gostaria, com a anuência do plenário e do vereador, se eles mandassem para nós todos os itinerários dessas linhas. Com a palavra o vereador Gilmar Gentil. Eu concordo, vereador. Eu também entrei em contato com o senhor Leandro, da empresa, esse dia, e houve uma mudança do São Sebastião, do ônibus São Sebastião também. E ele me coloca que é um pedido da população, que tinha documento da população solicitando. Eu fiz um ofício pedindo esses encaminhamentos da população e até hoje. Então eu concordo com a proposição do vereador. Eu só uma parte também, vereador. Ou será que talvez não fosse melhor nós fazermos um requerimento à parte, fora desse, solicitando, que daí iria com a anuência de todos os vereadores, em nome de todos os vereadores? Fizemos um requerimento verbal no final. Então. No final? Não, porque daí eu acredito que faz só a parte e daí dissocia um do outro bem, né? Eu também concordo com essa proposta. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 117/2007 do vereador Clarito de Nivardo Barbosa ao senhor prefeito municipal, para que entre em entendimentos com as secretarias pertinentes, no sentido de que seja adequado o leito do acesso que liga da rua Joaquim Fernandes Luiz até a BR-153, acesso para a Frisesp, procedendo o asfaltamento deste pequeno trecho, aproximadamente 200 metros. Justificativa. A realização de tal obra virá beneficiar a uma vasta região que compreende o bairro Jardim Roseira, Colônia Correntes e o bairro Jardim Musulon, livrando a população de transitar sob a ação de poeira e lama, entre os quais trabalhadores, alunos e senhoras com criança de colo, além de que esse trecho dá acesso direto a todos que participam dos eventos promovidos no Parque de Exposições Jaime Ernesto Bertazzo, Frisesp. A população daquela vasta região espera que em breve tal obra seja iniciada, proporcionando maior tranquilidade e segurança a todos que ali transitam. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, por que eu colocar esse requerimento? Porque desde 1993 eu moro naquela comunidade. E vejo sempre o sofrimento daquelas pessoas, crianças e mães que passam por aquele pequeno trecho de poeira quando está tempo bom e de lama quando está chovendo. Até muitas vezes me deparei com pessoas que vinham andando e foram assim lameadas por carros e caminhões que passaram por elas, e elas tiveram que retornar para sua casa para trocar novamente de roupa e voltar caminhando muitas vezes por falta de horário de ônibus, que o ônibus passa só na rua de baixo. Outro assunto que até gostaria de ter assim um aval muito bom dos nossos companheiros e vereadores aqui, que quando tem eventos naquele parque de exposição, alguns aqui talvez já passaram por essa necessidade de estacionar. Fica daqui, desde a rua da rua aqui do Cristo Rei, até lá na BR, inclusive eles invadem, o povo tem que invadir os pátios das casas, a frente das casas, tranca um portão para poder estacionar. Então, se tivesse ali uma melhor ampla, se fosse ampliado aquilo ali, fosse melhorado, porque tem espaço, ficaria muito melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado.
Requerimento número 118/2007 do vereador Sérgio Andrekovski ao senhor prefeito municipal, para que determine as secretarias pertinentes providências no sentido de providenciarem a imediata reconstrução da ponte no rio Barra Grande, proximidades do posto líder e mediações da propriedade do senhor Edmundo Grinza, na rua Pedro Metz, onde seu estado precário coloca risco a todos que ali necessitam transitar. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 119/2007 do vereador Sérgio Andrekovski ao senhor prefeito municipal, para que determine estudos às secretarias pertinentes no sentido de se construir centro comunitário nos bairros São Bernardo e Navegantes, onde não existe local apropriado para reuniões da Associação de Moradores e a população, pois trata-se de uma antiga reivindicação da população residente. Cópia solicitando o apoio a essa reivindicação deve ser endereçado ao deputado Antônio Anibelli, Secretaria de Estado da Ação Social, Secretaria de Estado do Trabalho e a Casa Civil do Estado do Paraná. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 120/2007 do vereador Sérgio Andrekovski ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente proceder a melhorias na iluminação pública das ruas no bairro São Gabriel, onde a população enfrenta dificuldades para transitar à noite, devido à iluminação deficitária que atualmente encontra-se lá instalada. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 121/2007 dos vereadores Cordovan Frederico de Melo Júnior e Marco Antônio Caos ao senhor prefeito municipal, para que entre em entendimentos com a Copel, buscando da mesma parceria com elaboração de projeto, visando a anistia por parte da Copel da iluminação dos pontos turísticos de União da Vitória, a exemplo da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes e Igreja São Basílio Magno, baseando-se no que ocorre com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ou seja, gratuito. Visto que essas igrejas e demais templos também se constituem uma atração turística de nossa cidade. Justificativa. Essa solicitação já foi apresentada nessa Casa de Leis no ano de 2006, mas até a presente data o Executivo Municipal não definiu uma solução para o caso. A Igreja dos Navegantes é uma edificação de linhas diferentes, que chama a atenção de todos que chegam à União da Vitória pela ponte do deputado Domício Scaramella, sendo uma atração turística. A população daquele bairro arcava com o pagamento da tarifa de energia elétrica, que iluminava aquele local, mas hoje encontra-se às escuras. Sem iluminação, constitui-se em palco de algazarras e outros atos ilícitos praticados por pessoas desocupadas que se acobertam na escuridão. Coloque em discussão. Só gostaria que fosse incluído, o Jair já se manifestou numa ocasião também, o nome do Jair Brunhago nesse requerimento. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 122/2007 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior ao senhor prefeito municipal, para que determine ao Departamento de Trânsito procurar uma solução urgente visando a diminuição de velocidade de veículos que circulam na rua Marechal Deodoro, trecho entre o SESI e a face Uniuv. Justificativa. Fluxo muito grande de alunos que se dirigem àquela instituição de ensino durante a noite. Os mesmos andam pela pista de rolamento em alguns trechos por não existir calçamento nos passeios, o que coloca riscos de atropelamento aos transeuntes. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 123/2007 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras e Sanitária da municipalidade atender a comunidade do bairro João Paulo II, mais precisamente moradores das proximidades do campo de futebol suíço e da escola Gili Teste Capriglione, instalando tubulação compatível com o volume de água e dejetos que corre a céu aberto. Também parte de uma tubulação existente passa por debaixo das edificações da escola, o que certamente está trazendo transtornos, pois em determinados dias a mesma encontra-se entupida.
Essa tubulação deverá ser desviada para uma nova rede com tubos de maior diâmetro, evitando todos esses problemas. Senhor Prefeito, trata-se de caso emergencial e de saúde pública. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 124/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. A pista de rolamento da Rua Desembargador Costa Carvalho é asfaltada, bastante larga e de mão única no sentido centro-ponte do Mises Caramelo. Nas proximidades instalou-se recentemente o Mercado Contim, que juntamente com os demais estabelecimentos comerciais daquela região recebe considerável número de clientes diariamente. Nesta rua circulam diariamente inúmeros alunos, residentes no bairro Nossa Senhora dos Navegantes e adjacências, quando vêm e voltam da escola. Por ser uma via que dá acesso direto à saída da cidade, são inúmeros os motoristas que ali desenvolvem velocidades superiores, totalmente incompatíveis com o local. Riscos de atropelamentos acontecem quase que diariamente, principalmente de pessoas idosas que compram o pão e o leite diariamente nos estabelecimentos comerciais ali instalados. Isto posto, senhor prefeito, solicitamos a Vossa Excelência urgentes entendimentos com a Comissão Municipal de Trânsito, no sentido de instalar 2 lombadas na Rua Desembargador Costa Carvalho, sendo uma no trecho entre as ruas Castro Alves e Rua Barão do Cerro Azul, e a outra entre as ruas 1º de Maio, de frente à Mercearia Suzin, e atravessa Tabelião Cordeiro, nesta cidade. Lembramos que a instalação de tachões não virá resolver o problema, a necessidade de serem lombadas, para que efetivamente os maus motoristas necessitem diminuir a velocidade de seus veículos. Cópia ao Major Soares, comandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 125/2007, do vereador Jair Buniago, ao senhor Maurício Requião, secretário de Estado da Educação do Estado do Paraná, no sentido de que sejam tomadas urgentes providências no sentido de se construir 4 salas de aulas no Colégio Estadual Inocêncio de Oliveira, ampliando assim o espaço físico daquele educandário que possui vasta clientela de alunos, com projeção de aumento para o próximo ano, visto o alto crescimento demográfico daquela região. Uma pintura em todo o prédio com os reparos necessários também é solicitada, pois ela estimava a aparência de abandono que se encontra naquele próprio prédio público. Cópia à Secretaria Estadual de Obras Públicas. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 126/2007, do vereador César Augusto Bogos, a Brasil Telecom, para que urgentemente determine a instalação de um telefone público no Parque Ambiental Ari Queiroz e União da Vitória, local onde nos finais de semana a população união vitoriense busca aquela área para o seu lazer e prática esportiva. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Por questão de ordem, senhor presidente, gostaria de fazer então o requerimento verbal em nome de todos os senhores vereadores para a empresa Nossa Senhora de Piedade, para que envie a esta Casa de Leis os itinerários de todas as linhas dos coletivos urbanos, bem como a Comissão Municipal de Transportes Coletivos, para que nos informe se as mudanças dos itinerários executados pela empresa concessionária estão sendo apreciadas e autorizadas pela comissão. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moções. Número 29/2007, de todos os senhores vereadores. Voto de profundo pesar pelo falecimento do padre Luiz Júlio Basso, pároco da Igreja Nossa Senhora da Salete, distrito de São Cristóvão. Com a vida voltada ao trabalho da evangelização, Padre Luiz exortava um apelo constante aos paroquianos para que vivessem intensamente os ensinamentos de Cristo. Com sua morte prematura, elevamos nossos pensamentos ao Divino Deus, que o receba com todas as bênçãos. A sua maneira de pregar, a sua profunda espiritualidade, a sua capacidade de cativar e arrebanhar cristãos,
de entrar em sintonia com os seus paroquianos jamais seja esquecido. Ofício ao Bispado do Sagrado Coração de Jesus, à Paróquia Nossa Senhora da Salete e ao senhor Oswaldo Rolas, presidente da CAF. A mesa acata a referida moção. Moção número 30/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. Voto de aplausos a Uniguaçu é Hospital, a PMI, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, pela implantação do curso de pós-graduação em enfermagem obstétrica. Com certeza, é um importante passo para a qualificação na área de enfermagem, que virá proporcionar profissionais capacitados para melhorar atendimento e tratamento a gestantes em nossa cidade e região. Ofício a Uniguaçu e a PMI, dizendo na exerção dessa moção em ata dos trabalhos dessa Casa de Leis. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moção número 31/2007, vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Um voto de aplausos parabenizando a diretoria e membros do grupo 5 de setembro, especialmente o senhor Valdecir Kominski, presidente e fundador desse grupo, pela persistência e capacidade de reunir há mais de 18 anos aproximadamente 70 pessoas que semanalmente aos domingos se encontram no campo do Ferroviário para praticar a modalidade de futebol no período das 9 às 12 horas. O Clube 5 de Setembro recebeu essa denominação quando alguns abnegados, a exemplo do senhor Valdecir, da Caixa, Dr. Coelho, senhor Alfredo do São Brás, senhor Gilberto Gol e vários outros, reuniram-se para criar um grupo com o objetivo de praticar o futebol nos finais de semana. A data de 5 de setembro foi escolhida em comemoração ao aniversário da cidade de Portunhol. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brites. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, gostaria de salientar, senhor presidente, que quinta-feira estive representando Vossa Excelência e todos os companheiros vereadores no 5º Batalhão, e onde foi prestada homenagem à Batalha dos Guararapes. E trago do coronel o abraço a Vossa Excelência e a todos os vereadores, em virtude da grande integração que existe entre o nosso poder e o 5º Batalhão de Engenharia e Combate. Senhor presidente e senhores vereadores, ainda amanhã, às 11 horas da manhã, em função de uma audiência marcada pelo deputado Alexandre Cury, junto com o secretário Luiz Fernando de Lázari, da Segurança Pública do Estado do Paraná, Juarez Ferreira, presidente e Dançupara e prefeito de General Carneiro, com outros prefeitos da região, e também todos os presidentes de câmaras que compõem a Cansul, de qual eu sou presidente e os companheiros fazem parte da diretoria, estaremos discutindo o grande problema da segurança na nossa região. Ainda quarta-feira estávamos em General Carneiro, quando foi inaugurado as casas populares, e o pessoal estava preocupado que existe um bairro que chama-se São João, e tem 4.000 pessoas e não tinha quase nenhuma segurança. E eu disse a ele que nós temos aqui no Vitória um bairro que tem 15 a 18 mil pessoas, que é São Cristóvão, e nós temos pouquíssima segurança. Na verdade, há que se ater ao grande debate político, porque o comandante da Polícia Militar, o delegado de polícia são órgãos, são pessoas que têm cargo de confiança junto a esse governo. Então, jamais vão fazer uma agressão na solicitação dos pedidos que nós precisamos. E cabe a nós, políticos, que não temos esse cargo, mas que temos que fazer a prestação de conta à população, realmente lutarmos para que as coisas aconteçam. O que nós precisamos? Me parece que todo mundo já sabe. Nós precisamos de mais pessoal para trabalhar na área da Polícia Militar. Nós precisamos de mais funcionários na área da Polícia Civil. E nós precisamos de todo o processo que interliga isso, como a polícia técnica, como uma nova polícia, não só na Vitória, como uma nova cadeia regional. E amanhã, me parece que vai toda a região fazer esse grande pedido. Eu quero confessar de que realmente acredito que a curto prazo a gente não vai ter grandes melhoras, nem a população vai sentir. Mas é preciso que a partir dessa reunião, todos os companheiros vereadores, realmente, em cada entrevista que der, a gente consiga realmente discutir e dizer da deficiência que existe nessa área de segurança. O próprio presidente Lula tem falado de que talvez seja isso uma das grandes metas
do seu novo governo. Incentivo total e financeiro à área de segurança pública. E nós temos visto. Temos visto também essas grandes balelas que a televisão mostra, de presos ricos, juízes, desembargadores, bicheiros, mas, na verdade, a população goza disso, sente que está sendo feito, mas no seu dia a dia ela não vê nenhuma segurança. Quando ela precisa, realmente ela não vê. Ela vibra até de que estão sendo presos os políticos, desembargadores, prefeitos, deputados, mas quando ela precisa, no seu território, na sua casa, no seu bairro, ela vê, aí sim sente a falha e a dificuldade da segurança pública, aqui na Vitória, no Paraná e no Brasil. E é por isso que nós, a partir de amanhã, estaremos comandando um processo pedindo aos vereadores que, em seu discurso, aonde fizer, na imprensa, realmente consigam bater. Porque nós só podemos parar de bater na segurança pública a hora que estiver boa. E nós não temos nenhuma melhora nesses últimos anos. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Questão de justiça, senhor presidente. Eu, por inúmeras sessões, aí vim cobrando a instalação do laboratório de informática em União da Vitória. Iniciou-se na semana passada aí a instalação, inclusive no Colégio João Cristóvão. Não está funcionando por alguns probleminhas técnicos lá, mas acredito que entre 1 ou 2 dias sejam resolvidos. Da mesma forma que eu critiquei, venho aqui cumprimentar a instalação desses laboratórios nos colégios de União da Vitória, nossa região. Também o senhor esteve junto conosco lá, senhor presidente, junto com o vereador César Borgos, também na região do João Paulo. Muito bem recebidos lá por aquela população, de uma forma calorosa. E o grande investimento que o prefeito faz naquela região é fantástico no sentido de apoio à educação, de apoio ao esporte, fazer com que tenha realmente condições que a população se sinta bem. Também, no retorno de lá, por curiosidade, acabei subindo ao Morro do Cristo. Obra linda do asfalto lá até o Cristo Redentor. Muito bonito, um trabalho bem realizado pela empreiteira que realizou aquela obra, com um bom acabamento, realmente a nível que a população de União da Vitória e pessoas que venham de fora possam mostrar uma boa imagem de União da Vitória. Também, senhor presidente, já caminhou bastante o nosso contato com o IAP, com o IBAMA e com a Secretaria de Agricultura, através do Júlio Adilson Pires, aonde o IAP deu o sinal verde para que a Secretaria de Agricultura inicie o processo para que possamos fazer a retirada daqueles pinos lá de cima e seja feita uma reposição de vegetação conforme é daquela região, porque o pinus é exótico, além disso tira a visão daquela estátua, aquela imagem linda lá, e também prejudica o meio ambiente como um todo ali. Portanto, vemos que anda bem esse projeto. Da mesma maneira, também, na tarde de ontem, estive visitando o conjunto Panorama e Linus Brauchner. Um trabalho excelente sendo realizado pelo Departamento de Obras, no que tange a limpezas de valetas, no que tange ao patrulhamento, revestimento com brita, roçada. Hoje pela manhã, antes de clarear o dia, eu estava na comunidade do Rio Vermelho, onde fui solicitado por um morador, e da mesma forma, esse morador parabenizou a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, pelo trabalho que está sendo feito na instalação de água para aqueles moradores. Estão vendo que realmente está sendo feito um trabalho que há muitos anos se esperava. Realmente, nós tivemos já a comunidade do Rio Vermelho, na parte lá do Centro Social, que já tinha sido atendido por um posto artesiano. E agora, aí, com a atuação do Júlio Adilson Pires, a região, aqui na região do cemitério, na região alta, também agora sendo feita a instalação. Até mesmo no final de semana, o pessoal trabalhando, mostrando realmente empenho e interesse para que os agricultores sintam-se bem no seu local de residência e tenham estrutura e condições de permanecer no campo. Isso é muito bom saber de que estamos trabalhando nesse sentido, tanto para a região urbana, tanto na parte rural, tanto na parte esportiva, também da educação. Isso é positivo e temos que registrar esse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marco Antônio Caus. Senhor presidente, eu só queria me reportar aqui rapidamente, é um requerimento seu, o 122, onde o senhor fala uma justificativa, e o fluxo muito grande de alunos que se dirigem àquela instituição de ensino, que é entre o SESI e a Marechal Deodoro. Ali também tem uma grande área do terreno que é da prefeitura e da face Uniuv. Hoje, você passando por ali, eu passo todos os dias, onde vai sair os novos laboratórios da FACE e da Uniuv, eles estão
só fazendo uma parte do passeio. Então, o senhor, como professor também da Uniuv, poderia cobrar do reitor Jairo para que fizessem toda aquela extensão, já que aquilo ali pertence para o município, que é a área da rede, está em discussão ainda sobre o ginásio, sobre o estádio do Ferroviário. Mas toda aquela parte ali em frente dos novos laboratórios estão fazendo só um setor. E se você sair da edificação para o passeio, você automaticamente tem que cair na pista de rolamento. Então, podia falar com o reitor Jairo para que ele fizessem toda aquela extensão ali. Era só isso. Uma parte só. À vontade. Tá, obrigado, senhor presidente, senhor vereador. Eu só queria dizer o seguinte, que, na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma que essa área é de maior tráfego hoje em União da Vitória. E de que, quando se termina a subida ali do ferroviário, nós temos 2 casas que hoje pertencem já ao município e que nós teríamos que deslocar todo aquele muro e toda aquela terra para podermos abrir realmente essa avenida. E é claro, não sei se a Uniuv vai poder fazer o investimento, mas que eu acho que a nível de cidade, que a nível de posição e principalmente para o trânsito, a prefeitura teria que fazer primeiro, colocar um muro que existe no ferroviário que não existe muro hoje, um pedaço de 50 metros, e realmente fazer o calçamento da onde? Da delegacia de polícia até o ferroviário. Assim nós damos uma segurança muito grande para as crianças e para toda a população. E é importante uma obra que não é cara, mas realmente é vital para a União da Vitória. Eu também concordo, porque nós passamos diuturnamente lá e sempre presenciamos esse problema. Ele é bem evidente. E a segurança ela não passa só pelo policiamento, também por esses momentos, iluminação pública, o passeio bem construído, tudo isso aí ele passa por esses momentos. Eu só gostaria de primeiro agradecer ao Gilberto por ter representado toda essa casa lá no 5º Batalhão. Aí agradecemos mais uma vez. Também quanto ao Fernando, a questão do xadrez, a inclusão do xadrez nas escolas, nós somos favoráveis, nós sabemos da necessidade para que o aluno desenvolva a parte cognitiva com maior ênfase. Então, nós somos favoráveis. Até vamos sexta-feira conversar, vamos entrar em contato com a Secretaria de Educação para conversarmos junto com a professora Marli, a sua equipe que lida com a parte da grade curricular, para ver como que nós podemos inserir. Eu acho que isso é necessário, é de vital importância para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Pode contar com o nosso apoio, que nós estaremos junto com o senhor conversando sobre esse assunto, a melhor maneira para inserirmos no currículo escolar das crianças. Também o Gilberto, que vai estar com os presidentes de câmaras, amanhã lá em Curitiba, que ele também levasse para o comandante-geral ou para o secretário de segurança, para que aqui não fosse uma companhia só, que já discutimos ano passado, na gestão anterior, várias vezes, para que fosse transformado em batalhão. Eu acho que seria a saída para a União da Vitória. Acho que uma das poucas companhias que existe, uma das mais antigas que tem aqui nessa região, é aqui da União da Vitória, e continuamos sendo companhia. Então, a nossa grande dificuldade para aumentar o número de soldados aqui é justamente nesse sentido. Então, se um batalhão fosse instalado aqui, seria o ideal. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu acho que a gente tem que ir atrás das coisas também que a gente acha que não se consegue, a gente lutar para conseguir. Eu acho que os senhores estarão, junto com toda a Cansul, estarão bem representados, porque as lideranças efetivas dos municípios estarão conversando com o deputado Alexandre e com o secretário de Segurança também. Nós também estaremos na quarta-feira, para deixar ciente os senhores vereadores, estaremos em Curitiba, no Tribunal de Justiça. Era para ser quarta-feira passada, mas depois o presidente do tribunal não tinha, teve outro compromisso no mesmo horário, então ele pediu para adiarmos para amanhã. Então nós estaremos quarta-feira lá para conversarmos junto com um grupo de vereadores aqui da União da Vitória para tratarmos desse assunto. Tá? Então, nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores cidis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 30 de abril de 2007. Senhoras e senhores, obrigado e boa noite.